O Flamengo possui um elenco extremamente capacitado e habilidoso em suas mãos. Entre os principais destaques do clube, Arrascaeta certamente um dos nomes que mais se destaca no atual elenco. Com atuações expressivas, o uruguaio acumula quase uma participação em gols por jogo nesta edição da Libertadores. Desta forma, o meia é considerado pelo portal estatístico SofaScore como a maior pontuação geral na edição do torneio nacional. Até o momento, Arrasca já participou de 8 partidas na competição, marcando 3 gols e distribuindo 4 assistências, que resulta na necessidade de 93 minutos do atleta em campo para aquele que participa de um tento pelo Fla. Além disso, camisa 14 deu 14 de 16 passes decisivos. Em evidência, após grandes atuações no Flamengo, Rodrigo Muniz possui grande potencial e tem chamado a atenção de clubes internacionais. Colecionando propostas por sua contratação, o atacante aumentou sua lista de possíveis destinos nesta semana. Na última quarta, o Fulham da Inglaterra entrou de vez na disputa pelo jovem e oficializou uma proposta ao mais querido. A oferta em vista um empréstimo de 12 meses, com compensação financeira, e o valor é fixado pela opção de compra no fim do contrato. O documento enviado prevê o pagamento de 1 milhão de euros, pouco mais de 6 milhões de reais na cotação do dia, pelo vínculo inicial. A cláusula sobre a opção de compra está com valores fixados na casa de 9 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, pelos 100% dos direitos do atleta. As informações foram divulgadas inicialmente pelo All Sports. Até o momento, esta se configura a proposta mais rentável pela contratação de Rodrigo. Até então, o clube da Gávea já havia praticamente fechado a saída do jogador para o Genk da Bélgica por 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. Contudo, o atacante não aceitou a oferta salarial e a negociação esfriou. Outro que permanece na briga para tirar o jovem do Fla é o Al-Nassr. Porém, a situação do time árabe em relação aos termos de contratos são o inverso do caso com os belgas. A equipe dos Emirados Árabes chegaram a um acordo a valores a serem repassados ao jovem, mas o Flamengo não aceita se desfazer de Muniz por menos de 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais. A maior proposta do clube de Dubai foi de 5 milhões de euros, podendo chegar a 7 milhões por metas em contrato. Lembrando que o Atlético de Madrid também sondou o jogador do mais querido. Detentor da maior torcida do Brasil, o Flamengo aproveita de sua visibilidade de engajamento com a torcida para fazer benefícios a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dessa vez, a nova iniciativa do clube rendeu centenas de refeições para pessoas que vivem em situação de rua. O projeto Recicla Nação, realizado em parceria com a Sul Ambiental Gastromotiva, completou um mês de existência recentemente. Nesse período foram arrecadados mais de 2,5 toneladas de resíduos sólidos e custeou aproximadamente 500 refeições para as pessoas de extrema vulnerabilidade social. A ação rubro-negra recolhe materiais através de coletores de copinhos plásticos e tampinhas para reciclagem. Todo o valor obtido é destino ao custeio de alimentação para pessoas com situação de rua. A distribuição das refeições é realizada pela Gastromotiva, organização que atua na redução de insegurança alimentar no Rio, São Paulo, Curitiba, Salvador e Belém. Com a parceria com a Sul Ambiental, o setor de responsabilidade social do Flamengo coleta nesse projeto toneladas de papelão, tampinhos, copinhos e outros resíduos.
Renato, que não pediu nenhum jogador ainda, diz o UOL Sports. O Flamengo está passando segundo Renato, o Flamengo está passando por problemas financeiros como clubes do mundo todo. Lá no fim do ano, quando as coisas estiverem melhores, as contratações vão chegar. No momento é difícil pela parte financeira porque o elenco é forte. Renato Gaúcho ainda apontou onde o Flamengo precisa melhorar nas próximas partidas. Em 3 jogos, o clube rubro-negro venceu o Defensa em 2 oportunidades e ainda goleou o Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro. Ainda segundo o comandante, nas vitórias todo mundo elogia. Gosta, fica feliz e contente. No caso do treinador também fico feliz, mas meu trabalho é ver alguns erros e corrigir. Quanto mais eu corrigir no treino tático e no vídeo, menos possibilidades daremos aos adversários. Interessado em vender atletas e enxugar o elenco, a diretoria do PSG pode analisar a possível saída de Rafinha. Isso porque o meia se firmou como titular e ainda possui espaço no mercado europeu. Neste contexto, segundo o portal Footmercato, o time parisiense estaria avaliando o atleta entre 10 e 15 milhões de euros, 61 a 91 milhões de reais. Dessa forma, os valores em caso de uma negociação definitiva deve afastar um possível desejo do Flamengo na contratação. Além do rubro-negro, o Fenerbahçe também estaria de olho na chegada de Rafinha. Como não fechou com Paulinho, o camisa 12 do PSG pode ser uma boa alternativa para o clube turco. No entanto, nenhuma proposta oficial foi feita e a diretoria segue aguardando para definir o futuro do brasileiro. No momento, Rafinha tem vínculo até junho de 2023 com o PSG. Fora dos planos do Barcelona, ele foi liberado para desembarcar em Paris de forma gratuita, de acordo com acordo girando apenas em quantias variáveis. Por enquanto, o Flamengo não admite interesse pelo meia. Questionado sobre o assunto, Marcos Braz ignorou os rumores, não sendo possível indicar se o rubro-negro mantém o nome em sigilo ou se trata de uma contratação inviável. Porque ele tendo mercado na Europa, fica muito difícil a vinda do atleta. O Flamengo pode atingir a marca histórica no primeiro jogo das quartas da Libertadores. O adversário definido é o Olímpia e o primeiro jogo será no Paraguai. Além da confirmação do bom início de Renato Gaúcho à frente do Flamengo e a classificação às quartas de final, a vitória sobre o Defensa e Justiça na última quarta por 4-1 fez com que o rubro-negro igualasse o recorde de invencibilidade do clube na competição, que é de 13 jogos, 9 triunfos e 4 empates. E foi alcançado primeiramente em 1984, com 4 partidas. Em 1991, 9 duelos. Caso não perca o primeiro jogo das quartas, será estabelecida uma nova marca histórica. Durante essas 13 partidas de invencibilidade, os jogadores que mais atuaram foram Arrascaeta com 12, Everton Ribeiro e Diego Ribas 11, Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho e o Ilharão 10 vezes. Quem fez mais gols nessa sequência invicta do Flamengo na Libertadores foi Gabigol, com 7, seguido por Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta, cada um com 4 tentos. Trilhando caminhos distintos na atual temporada, Flamengo e São Paulo se encontrarão neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Diferentemente do rubro-negro, que poderá contar com todo o elenco titular, o clube paulista terá desfalques que poderão fazer a diferença. Inicialmente, o tricolor liberou Daniel Alves para atender o chamado da Seleção Brasileira Olímpica. Não poderá contar com o atleta. Porém, as baixas da equipe não param por aí. Atualmente, o grupo São Paulino conta com 3 jogadores entregues ao departamento médico. São eles Éder, William e Luciano. Dentre eles, há esperança que Luciano retorne a tempo de enfrentar o rubro-negro. Contudo, o clube trabalha o retorno do atacante com cautela. Ele está afastado dos campos há pouco mais de um mês por conta de uma lesão muscular e tem feito os trabalhos físicos
em casa para acelerar o processo de recuperação. Os outros dois nomes citados já não possuem casos particulares e não têm as mesmas chances de serem utilizados nesse próximo jogo. Éder sofreu estiramento no jogo de ida contra o Racing na semana e ainda deverá retornar às atividades coletivas do clube. O William, por sua vez, sofreu um trauma no joelho. A situação do volante é vista com melhores olhos pelo São Paulo, uma vez que ele já chegou a participar de parte das atividades com os demais jogadores em campo. Em cenário diferente do tricolor, o Flamengo se prepara sem ressalvas para o confronto do próximo domingo, que está marcado para acontecer às 16 horas de Brasília, no Maracanã.